Quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos sintonizam via internet, rádio, televisão, em toda parte do mundo. E a todos vocês que escutam essas gravações. Eu recebo que os olhos do teu entendimento já foram iluminados, que tua confissão melhorou e, consequentemente, as promessas do Senhor estão se manifestando em tua vida. Recebo que a cobertura de anjos cobre vocês e que esta palavra será levada por vocês a outras pessoas. Muito abençoados. Bem, vamos ao conselho bíblico. Vamos começar em Efésios capítulo 4, por favor, todos. O tema é ventos de doutrina, ventos de ensinamento. No verso 11 diz: E ele mesmo constituiu a uns apóstolos, a outros profetas. Aí estamos todos? Efésios capítulo 4, 5. A outros evangelistas, a outros pastores e mestres, a fim de aperfeiçoar aos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a um varão perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que já não sejamos crianças flutuantes, levados por qualquer vento de doutrina, por estratagema de homens que para enganar empregam com astúcia as artimanhas do erro. Senão que, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, isto é, Cristo. A primeira coisa que eu pensava quando eu desenvolvi esse tema, ou melhor, quando o Senhor me inspirou a pregar esse tema, o Senhor me dizia: José Luiz, todas as doutrinas são minhas. O homem não pode fazer nada. Todas as doutrinas se derivam, especialmente quando falamos de doutrinas religiosas, cristãs, bíblicas, todas se originam de mim, porque os homens querem me seguir, os homens querem me servir. Uns fazem para arrastar, para enganar, outros fazem de boa vontade, e até mesmo pode estar equivocado, mas fazem de bom coração. Mas todas as doutrinas, todos os ventos de doutrina vêm de Deus, Ele que criou tudo isto. Por exemplo, eu tenho aqui 9 passos que vou passar rapidinho, vamos repassá-los. O primeiro é, por exemplo, a lei de Moisés. A lei de Moisés, quem deu a lei a Moisés? Deus a deu. Mas Paulo disse que aquele ministério, ainda que tivesse glória, era o quê? Perecível. Porque era perecível. O que significa perecível? Que ia o quê? Passar, ia passar. E se ia passar, é um vento. Os ventos sopram. E o que acontece? Passam. Todo vento tende a... Imagine um furacão que não acabe nunca. Ou que entre aqui na Flórida que não terminasse. Isso passa. Todo vento passa. Pois a doutrina, a lei de Moisés, o que se conhece como a lei de Moisés, foi dada por Deus, mas foi passageira, porque pereceu, porque viria um pacto melhor. Também está a doutrina, uma vez Paulo mencionou, doutrina e mandamento de homem. Essa Paulo mencionou, doutrinas e mandamentos de homens. Tudo isso foram ventos doutrinais que todos nascem de Moisés. Até este dia, todo vento de doutrina tem a ver com a carne. Por isso é que o pacto da lei foi perecível, porque foi dado para a carne.
O pacto que viria era para o homem interior. Por isso Paulo dizia: irmãos, olha, daqui em diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Para que conhecer as pessoas segundo a carne? Se Deus já não está lutando com carne, a carne terminou no Calvário, 2000 anos atrás. Então, os ventos são ensinamentos, ventos de doutrina. Então Paulo sabia que a igreja iria passar por diferentes ventos de doutrina. Olha, entre o processo do velho pacto e o começo do novo, esse túnel que houve aí nesse espaço, havia um poço que se chamava Poço de Betesda. E esse poço era um poço que viria um anjo uma vez por ano e movia as águas do poço. E o primeiro que ficava na água ficava curado. E quem viu o anjo a mover as águas? Deus. Toda a doutrina vem de Deus. Mas o problema é que havia um homem ali que estava paralítico. E então o homem levava 38 anos prostrado. Imagine, e uma pessoa buscando um alívio para a sua carne. E o pobrezinho ali esperando que o anjo viesse. E você sabe quantas vezes ele viu aquela água se mover? E quando começava a tentar levantar, vinha um mais rápido que ele, um leproso que podia caminhar, ou alguém que estava manco, ou que tinha febre, ou que tinha qualquer coisa, e pulava primeiro do que ele na água. E quando pulava, ficava curado, e ele ficava ali prostrado, não podia chegar a tempo. Até que um dia apareceu a ele o que forma os ventos de doutrina. Jesus Cristo foi ali e disse: o que acontece com você? Ele disse: bom, mestre, é que eu levo aqui 38 anos nesse leito. E então estou tão triste porque cada vez eu tenho visto a água mexer tantas vezes. Quando o anjo chega e começa essa água a se movimentar, eu gozo pelo que acontece, mas alguém vai lá e pula primeiro que eu. Quer dizer, estava ali ao que deu a esse vento de doutrina. E o que Deus fez com esse poço? Foi uma provisão, porque Deus sempre se passa cobrindo. Olha, quando Adão e Eva pecaram, eles estavam se tapando com folhas e Deus disse: não, eu vou os cobrir com pele. Deus sempre se passa cobrindo. Mas aquilo era um vento de doutrina, porque o homem é capaz de formar um poço e dizer: irmãos, olha, essa água vai se mexer e pode vir uma turbina aí. E não duvide, que no ato de fé das pessoas, elas se jogam e acabam dizendo: olha, eu fui curado nesse poço. Ah, aquilo foi temporário. Mas todas essas doutrinas, por exemplo, doutrinas de cura, pessoas evangelistas que se dedicam a fazer campanhas para curar as pessoas, passe à frente que eu vou orar por você. E então oram. E Deus é tão bom que, ainda que tenham sido um vento de doutrina, cura um, cura outro. Olha Ben Henrique, sopra. E de momento cai um monte de gente. E isso são ventos de doutrina. O problema disso é que não educam o espírito. Ao não educar o espírito, de que te vale que te cure uma enfermidade e você siga turbado por dentro sem saber quem você é? Você não vê que se te educa por dentro, então tuas enfermidades, você não tem que procurar um curandeiro para orar por você. Você mesmo diz: Senhor, me declaro curado. E você mesmo se cura, sem que ninguém venha colocar a mão ou mexer na água, ou venha te mandar mandamentos para que você funcione. Doutrinas, ventos doutrinais. O mundo está cheio de ventos de doutrina. E as vítimas são pessoas bem intencionadas, pessoas que amam ao Senhor. Este mundo é um mundo abusado, é um mundo... Bem, número 1, foi privado da verdade do Evangelho. Paulo foi morto em Roma, hello? Paulo foi morto em Roma, e ali ficou a verdade escondida. Ele era o único que tinha isso. Foi ele que disse: eu sou o perito arquiteto. Vocês são edifícios de Deus e eu sei como edificar suas vidas. Mas como ele não andava com os ventos, o mataram em Roma.
Os mesmos apóstolos se turbaram. Os apóstolos não se davam com ele. Por isso é que ele disse: tenham cuidado com o que vocês escutam, seja por palavra ou por carta, como se fosse nossa, porque vão escrever. Carta como se fosse nossa. Agora veja esse verso. Vamos ler a segunda carta a Tessalonicenses, no capítulo 2. Segunda carta a Tessalonicenses, capítulo 2. No verso 11, veja o que diz. Por isso Deus lhes envia um poder enganoso para que creiam em quê? Deus o quê? Lhes envia o quê? Aí diz que Satanás envia um poder enganoso. E por que Satanás não pode enviar um poder enganoso? Porque ele foi destruído. Não há tal coisa. Aqui quem envia o bom e o mal é Deus. Agora, atente bem, se você não quer se vestir do conhecimento da graça, Deus te veste de mentira. Deus te envia um vento de doutrina para que te acomodes bem. Mateus, Deus envia um poder enganoso. Ponha-te num quartinho e comece. Jesus desce, receba o que desce, desce poder, Espírito Santo. Pomba de Deus, envia. Sim, Jesus de Nazaré, passe por aqui, receba tua unção. Oh, eu quero uma experiência, Senhor, tua, que tenho fome de ti. Comece assim. Não tenha dúvida que o próprio Deus te dá uma manifestação. E sai por aí, convence a 100 e abre uma igreja. A igrejinha carismática dos últimos dias. E olha, suportar agora o que essa gente se dá conta, sofrem famílias, sofrem crianças, sofre a cidade, vem os maus testemunhos, começa, e todo o vento de doutrina. E por quê? Olha, se você não se submete ao conselho que Deus dá, Deus te envia um poder enganoso. Olha, para chegar aqui, o que você teve que passar, hein? Graças a vocês que não passaram por isso você tem que trazer gente aqui, e olha, antes que os ventos o peguem. Esse é o momento do tempo em que estamos assistindo os ventarrões que existem. Olha, eu não sabia que era Deus. Eu não sabia que era Deus quem tinha aquela congregação turbada. Por quê? Que Deus, quando vê que falta com respeito, você não vê que você não pode entrar num quarto, receba. É porque o Espírito de Deus está morando em ti, você está completo, você não tem que estar buscando mais nada. Não porque eu quero chegar a Deus, acerca-te a Deus no conhecimento, porque você não pode chegar mais a Deus, porque aquele que se une ao Senhor, o Espírito é com ele, o que mais você vai chegar a Deus? Você não está buscando a Deus. Não, eu não estou buscando a Deus, ele já me encontrou. Deus sempre me deixava impressionado, porque eu trabalhava num centro de Boston, em uma associação, e então ali estavam fabricando os edifícios, e nesse 9, 10, 12 pisos lá para cima, os ventos, como Boston é uma cidade litorânea, ficava perto da praia, os ventos ali, especialmente no inverno, são bem fortes. Sabe os trabalhadores? Eles tinham que trabalhar encostados no vento. Ou seja, o vento era tão forte que você não podia ir para frente. Você tinha que funcionar, trabalhar encostado no vento. E esse vento é que te segurava. Você trabalhava encostado no vento. Agora, se esse vento parasse, você vai embora de costas. E era um vento desses, uma vez, um trabalhador desse, uma hora o vento parou e ele caiu de costas e se matou. Porque é que todo vento acaba. Você está entusiasmado com a doutrina? Com o ensino? Você gosta muito do reverendo tal, do programinha tal? Você gosta de seu carisma? Você tem que ter cuidado, porque se você está em um vento,
O vento um dia vai parar. Olha, o homem que debochava de mim, eu sinto muito, que você sabe meu proceder. Mas este homem, Garnick, esse homem me insultou pela rádio, me dizia ministério crescendo em desgraça, e nos insultava, falso apóstolo, doutrina de demônio, e o nosso programa terminava, logo vinha o dele, programa de rádio. E quando ele vinha, começava a soprar. Tira esse espírito mal da rádio, referindo-se a nós. Um dia, simplesmente, eu o adverti. Com nome assim, claramente, eu disse: Garnick, por teu proceder, eu vou imitar o meu apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando alguém insultava seu ministério, ele às vezes entregava as pessoas a Satanás. Então ele falou: vamos te entregar a Satanás, uns para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo, porque são gente salva. Aí há diferentes tipos de entrega a Satanás: a morte prematura, e há entregas que onde você entra num ventarrão desses, num redemoinho, você não sabe o que está fazendo, abençoado, começa a falar, Deus te abençoe, sai por aí, quando fica parecendo com o sistema. Isso acontece com as pessoas que vão daqui. Você vão ver outros que já estão falando Deus te abençoe, não, porque isso de predestinação, entra em livre-arbítrio. Quando você os vê, o mesmo vento que há por aí. Pois olha, a este homem eu tive que entregá-lo a Satanás, com estilo, com decência. Olha, hoje, por tua blasfêmia, por teu contínuo proceder, neste dia o ministério crescendo em graça te entrega a Satanás. E como ele debochou disso? Olha, a igreja fechou. Ele está preso, o colocaram preso 30 anos por violar uma criancinha. Pastor, o que significa isso? Porque o vento acabou. Ele estava em um vento pentecostal, em um vento de repreendo, e digo, e saco, e faço, e ato, e desbarato, e Satanás, vou destruir, e bom, e língua, e coisas, experiências carismáticas. Isso são ventos. Cada vez que eu chegava a Porto Rico, tem que repreender a rádio. E estava na boca de um pregador. Olha, a Nídia já não está dando as boas-vindas já aí. E eu dizia, veja, o problema é que as pessoas vão dizer que nós dizemos, por isso é que esses artigos são escritos, nesses artigos, os que nos criticam, eles ameaçam que quem questionar suas doutrinas vai acontecer algo mal com eles. Não é que nós ameaçamos, é que se estamos na verdade e as pessoas se metem contra a verdade, alguma coisa vai acontecer. Eu não estou ameaçando ninguém, mas se estamos na verdade, nada podemos contra a verdade. E até agora, os que se meteram com esse ministério, que? Casualidade? Causalidade? Mas os que se meteram, que começam e contra a doutrina de mim, não, pode falar de mim o que quiser. Mas quando se mete contra a doutrina e começam a dar contra a doutrina, cedo ou tarde, lhes acontece algo. Irmão, aquele que se mete contra você por essa palavra está em perigo. Está em perigo. Romanos capítulo 6. Vamos ver se você entende bem esse verso. 6, verso 17. Mas graças a Deus, que ainda que fosses escravos do pecado... Hello? 6,17, aí estão? Mas graças a Deus, que ainda que fostes escravos do pecado, obedecestes de coração aquela forma de doutrina a qual fostes entregues. E libertados do pecado, viestes a ser servos de quê? Atente bem, há uma forma, diga, forma de doutrina. Paulo, o apóstolo, diz que ele tem uma forma de doutrina. Agora veja, a outra forma de doutrina que é a lei, que te faz servo do pecado. Mas, se ele está em lei, em um vento de doutrina como a lei, ele é servo do pecado ainda que não peque. É servo do pecado.
Porque a mente, ele vê pecado, a doutrina lhe faz servo do pecado. Mas, se você se coloca na doutrina onde Paulo te entrega a servo de justiça, ainda que peques, ainda que falhes, segue sendo servo de justiça. Naturalmente, pode te vir consequências por esse comportamento. Não estamos convidando a ninguém a se portar mal, mas depende de que cabeça te representa. Se Moisés te representa, você está em pecado. Se o ressuscitado te representa, você está em justiça. Você é justo. Porque essa é a forma de doutrina a qual fostes entregues. Pastor, mas a mim me entregaram uma forma batista, a mim me entregaram uma forma católica, a mim me entregaram uma forma evangélica. Não. Deus te entregou a uma forma de doutrina. Se você é gentil, você foi entregue a uma forma de doutrina que ele já preparou desde antes da fundação do mundo. Você não tem opção de ser outra coisa. Pastor, então eu sou obrigado a estar debaixo da graça? Se você é gentil, você se deve colocar debaixo da graça. Essa é a cobertura angelical. Esse é um apostolado que as pessoas não entendem. Isso é que as pessoas não entendem. Não, diga, eu gosto da doutrina, mas isso de apóstolo, isso eu não gosto. É exatamente o apóstolo que representa uma forma de doutrina. Isso é tudo. As pessoas pensam que me idolatram, que fazem que eu digo, que eu tenho que dizer, que eles têm que fazer. Não é isso, é a forma de doutrina. Primeira carta a Timóteo, para que vejam as advertências que Paulo fez a Timóteo. Capítulo 1, verso 3. Aí estamos todos? Sim. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, verso 3. Como te roguei que ficasses em Éfeso, quando fui a Macedônia, para que mandasses a alguns que não ensinassem diferente o quê? Doutrina, de ventos. Para os tempos de Paulo, aquilo estava cheio de ventos, cheio de ventarrões. Já naquele tempo, imagine hoje. Hoje, você não vê que tem gente que inventa doutrina? Há uma só doutrina que protege a mim. Como é que você pode ser essa igreja é verdadeira e aqui não há engano? Fácil. Leia a tua Bíblia e coloca-te na doutrina da graça. Pronto. Como é que você sabe se eu sou um apóstolo falso ou um apóstolo verdadeiro? Fácil. Veja, escute os meus lábios o que eu estou falando. Isso é fácil. Paulo diz, abençoado, o que eu falo? Abençoado. Paulo fala predestinado, o que eu falo? Predestinado. Paulo diz escolhido por Deus antes da fundação do mundo, o que eu falo? O mesmo. Paulo diz que é debaixo da graça, eu falo que é debaixo da graça, simples. Eu não tenho revelações novas, eu não estou falando nada novo. E dizem que eu digo que eu tenho revelações especial, que tem que se submeter a mim, que eu digo é que tem que fazer. Mas o que eu digo é o que está no fundamento. Simplesmente está escrito aí. Eu vou repetindo, eu sou uma antena repetidora. Uma antena. A menos que eu queira entrar no vento de doutrina e buscar o meu e dizer, não, Paulo disse isso, mas eu tenho uma revelação mais especial. Aí você já tem que sair daqui. Por isso é que a você não é dada a carta de membresia, você pode ir embora quando quiser. Não tem que explicar nada para ninguém. Aqui nós não estamos metidos na casa das pessoas e ligando. E como é que tá? Como é que você tá? Faltou na reunião? O que está acontecendo com você? Não, onde é que está tua esposa? Não, aqui não nos metemos nisso. Porque isso se faz em nome do amor. Às vezes você se equivoca e vai em uma igreja e estão sempre se envolvendo nos assuntos. Como me amam, como o pastor se ocupa. Se ocupa, o que ele faz é te velar. Metendo-se aonde não deve. Você tem uma vida pessoal. Cristo te fez livre, meu amor. O que acontece? Você está livre. Verdadeira liberdade. Para que escutes, para que discernas aonde você está parado. Então Paulo dizia a Timóteo, cuida que não ensine diferente doutrina. Timóteo, aqui eu te ensinei a boa, cuidado com outra. Porque já há muitos por aí pregando diferentes doutrinas.
Veja como diz 4:6, aí mesmo, primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 6. Se ensinas isto aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, nutrido com as palavras da fé e da boa doutrina que seguistes. Hello! A boa. Verso 16, aí mesmo, que diz? Tem cuidado de ti mesmo, que não fique inventando vento para você. Por isso, quando eu ouço gente aqui que, olha, se você vem aqui de momento, chega alguém aí com uma Bíblia, veja o que diz aqui. Cuidado, porque esse não está se submetendo à forma de doutrina, está inventando. E aqui sempre isso chegou. Tem cuidado de quê? Verso 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persiste? Persiste. Isso não é uma coisa leviana. Por isso, quando eu vejo algo aqui, eu falo até que você se aborreça. Ah, o apóstolo fica saindo com tanta coisa. Tem que persistir, porque você sai por aí com um aleluia por aí. Mas como é que tem que ver isso? Não. Persiste. O ensino, a doutrina é necessário. Como é que se diz? Aba, diga. Aba, pai. Pastor, que reforma o mundo vai dizer, pô, estão tirando tudo, estão ficando mudo. Não, nós não ficamos mudo, temos 14 livros. Irmão, veja, uma reforma não se faz com madeira, feno e palha. Se nós queremos um respaldo angelical mundial, como estamos tendo, necessitamos nos submeter ao pacto de tal forma que quando esses anjos vejam a tua boca falando, olha, o homem está em linha com o fundamento que deixaram. Hello! O homem está em linha com o fundamento. Que te acusem do que nos acusar. Mas quando vejam, olha, mas ele tem um fundamento. Cristo disse, o que edifica sua casa sobre a areia, quando vier os ventarrões e soprarem, e eles sopram, a parábola diz, eles sopram, é grande sua ruína. Mas o que edificou sua casa sobre uma rocha, e essa rocha é Cristo e esse evangelho, vem ventos e vem ventos, porque vão vir, vem ventos e arremetem contra aquela casa, mas como estava no fundamento, que é Cristo, nada o pôde fazer mal. O que você pretende? Que nossa mensagem seja alegre para todo ouvido? Acaso Paulo não disse a loucura da pregação para salvar aos que creem? Não aos incrédulos. Paulo disse a loucura. O que nós pregamos é loucura, porque não tem sentido comum. Mas com essa loucura é que vamos transformar o mundo. Tem que ser sábio, humilde, ser sábio, deixe-te guiar. Sempre quando a guia esteja baseada no que está escrito, no fundamento. Não sejas tão astuto. Não persistas em tua própria opinião, porque os ventos vão vir contra ti também. E vão te dizer, apóstolo é muito fanático. Olha, isso deve ter um meio termo. Não te equivoques, a verdade não tem meio termo. A mentira tem extremo, a verdade tem extremo. O meio termo é perigoso nesse pacto. Aqui não tem meio termo. Eu, quando escuto assim pensamentos que querem raciocinar com o público, temo, porque vem o perigo, vem arremetendo. E você tem que se manter firme. 4,16. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persiste nisto, pois fazendo isto te salvarás a ti mesmo e a quem? E a quem? E quem são os que ouvem? Os que estão sentados.
Se eu persisto nisso que eu te digo, eu te salvo. Te salvo de quê? De problemas. Te salvo de que vivas em aleluia. E segue apertando a palavrinha até que te aborreças. Até que fique bem aborrecido. A revolução é loucura, com a loucura da pregação. Salvará quem? Aos crentes. Pastor, mas vocês estão salvos, como é que vamos salvar? Ah, que salvamos deles mesmos. Salvá-los de todo vento de doutrina, porque estão os ventarrões por aí, Miami, na cidade os ventos, não é só Chicago que é a cidade dos ventos. Essa cidade está cheia de ventos. Furacões, mas aqui se rompe furacão, se rompe tornado, isso aqui desbarata vento. Lembra quando uma vez disseram, quem é esse que até os ventos o obedecem? Quem é esta doutrina que até os ventos? Isso é mal tirado do contexto. Mas eu tenho que explicar, porque senão vou dizer aí que você está tirando do contexto. Vamos adiante, passe a segunda carta a Timóteo, vamos a Tito e terminamos. Capítulo 2, verso 1. Mas, tu, Tito, os demais não estão fazendo isso, mas tu fales o que está de acordo com o quê? Olha, e se você soubesse, como os pastores aqui em Miami dizem, irmão, nossa igreja é uma igreja de doutrina sã, com ventarrões dizendo que é sã doutrina. Cheio de vento dizendo que é sã doutrina. É que eles não sabem o que é sã doutrina. Você sabe o que é sã doutrina. Sã doutrina é quando você é entregue à fé, que o apóstolo Paulo foi revelado a ele. A sã doutrina. Tenha cuidado, irmão. Olha, não vá sair da sã doutrina. E vão te pegar e dizer, cuidado por aí, olha, tem doutrina de demônio, por aí, a falsa doutrina e mandamentos de homem, e você vai dizer, isso é exatamente de onde eu saí. Hebreus 13, verso 9. Estamos? Não vos deixeis levar por doutrinas diversas e estranhas, porque boa coisa é afirmar o coração, com o quê? De que nós falamos aqui? Como se chama esse ministério? E nos afirmamos em graça? E quem é o apóstolo da graça? Quem escreveu as 14 epístolas? Por isso nos chamamos paulistas. Boa coisa é afirmar coração. Coração é sinônimo de espírito. Boa coisa é afirmar teu espírito com graça. Diz, não com alimentos, que nunca aproveitaram aos que se ocuparam disto. Sabe por que diz alimentos? Porque todo o Velho Testamento, todo Moisés, era um pacto de alimentos, de comidas, não coma isso, animal, de que havia uma série de regras que você podia comer e que não podia comer, porque veja, são doutrinas, são diversas, olha, diversidade, muitas doutrinas. Você tem que estar colocado, você não, a igreja, os que me ouvem por vídeo, por todas as partes, esse vídeo chega a todas as partes, e se exorta que se coloque em graça, aí não há comidas. Atente bem, no Velho Testamento estava a arca. Lembra-se da arca, onde estava a arca? O que havia? Saúde, prosperidade, milagres. Por quê? Porque a arca era a cobertura. O velho pacto te dá na sombra. Veja, quando o anjo da morte vinha matando as crianças e Moisés disse, ponha sangue aí na ombreira, sangue de cordeiro, aí no portal. Quando o anjo da morte, isso é um anjo enviado por Deus. Deus tem anjo de morte, anjo de tormenta, anjo de furacão, anjo de terremoto. Ele é quem envia tudo isso.
de enfermidades. Uma vez um anjo tocou em Herodes e ele se converteu numa chuleta debaixo de sol depois de uma semana, comido de gusanos. Ele ficou, um anjo tocou nele, pum, e ele morreu comido de gusanos. Então o mundo angelical, e Moisés disse, coloca sangue aí, o anjo da morte vinha. Quando Deus o sangue vê, quando Deus o sangue vê. Lembra dessa musiquinha do sistema? O qual o pecador se quer, se lavou, viverá com favor, com graça. Porque quando o anjo passava e viu o sangue, o anjo diz, não te meta aí que aí tem sangue. Pois essa é a sombra. Você sabe qual é a luz? O pacto da graça. Quando passa um anjo por aí, diz, cuidado que esse é um abençoado, não toque nele. Hello! Abba, Pai! Atente bem, os que estavam debaixo do portal, muitas vezes eram famílias desobedientes, mas o sangue, hello, às vezes não estavam tão bem como deviam estar no pacto da lei, mas o sangue aí, não te metas. Às vezes você não está como tem que estar, mas a cobertura diz, opa, não toque nele, que esse é um hello. Você gosta disso, hein? E não gosta disso? Você tem que ser bem legalista, você sabe? Você tem que estar bem fraco para não gostar disso. Porque você está tão santo que você não tem debilidades que não gosta desse pacto? Porque você não tem necessidade que te corrijam? Pois venha me dizer, Paulo disse, não há ninguém bom. Aqui todos necessitamos dessa cobertura. Cedo ou tarde necessitamos. É melhor ter provisão do que estar desprovisto. Eu digo que nem um vento te alcance, que te açoite outra coisa, mas que te alcance é outra. Vão vir pessoas que vão te dizer, te aproximar, meu amor, como é que eles vão dizer que estão bem e nós estamos mal? Você diz, em que vento você está? Isso é fácil. Depende em que vento você esteja. Sim, porque ele diz que ele é o único ministério que está bem. Mas se é verdade, pois estamos bem, porque se os demais não querem comer isto, então eles dizem a mim que estão em um vento. Há uma verdade, não são muitas verdades, é uma verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Cristo mesmo disse, conhecereis. Ainda que Cristo fosse a verdade, mas o Evangelho é que ia explicar isso. Por isso ele disse, conhecereis. E quando a conheçam, ele vai te fazer livre. Estamos em pé? Diga quem está ao seu lado, eu não estou debaixo de nenhum vento de doutrina.